Então, Letícia, está com você. Abre esse som aí, tá? E traz a sua mensagem aqui para nós. Ai, gente, obrigada, viu, Miriam, pelo convite. Gente, depois de uma palestra dessa da André, eu acho que não tem mais nada para falar, não. Acho que já pode ir embora. Mas como eu ainda tenho essa missão, né, de compartilhar com vocês algumas técnicas, algumas saídas, né, algumas ações que a gente pode tomar para a gente se posicionar. Foi muito interessante ouvir a Andréia, porque a Andréia, desde pequena, ela já tinha esse ímpeto de ficar indignada com a situação. Né? Então, ela já vem da situação, né, da experiência dela, e ela tomou essa postura. E quando, desde pequena, a pessoa toma essa postura e vai caminhando em cima dessa postura, ela vai voando, né? Mas muitas vezes nós não temos isso. A gente passa por uma infância, a gente não tem força, a gente não tem direcionamento, a gente não tem nem sabedoria, né, para tomar algumas rédeas, e aí fica um pouco complicado. Então, eu vou começar a nossa apresentação hoje. O meu foco aqui é ensinar vocês, dar algumas ideias, algumas direções para que nós possamos, né, se posicionar na vida, nos negócios mesmo com medo. Fala para mim se vocês estão vendo a minha tela, gente. Eu estou sem ver vocês. Está sim, está passando. Tá? Ai, ótimo. Então, deixa eu só colocar um negocinho aqui e aí a gente começa. Então, vamos lá, gente. O título da minha palestra é essa: como se posicionar na vida e nos negócios. Mas quem sou eu, né? Gente, eu sou intensa, provocativa, questionadora, realizadora e uma treinadora intencional. É assim que eu gosto de me definir, porque essa sou eu, né? Sou casada também, tenho filhos também, mas quem eu sou de fato e de verdade é isso tudo aí. E o meu chamado, né, a minha missão aqui é mostrar mesmo para mulheres que elas têm potencial para ir além, que ela não precisa ficar refém do seu passado, não precisa ficar refém do seu presente, nem da sua realidade, que ela tem algo dentro dela que desenvolvendo, né, e progredindo, ela pode manifestar, né, o que ela nasceu para ser. E se ela quiser fazer isso e servindo pessoas e gerando renda, né, para ter um negócio realmente de propósito, aí a gente caminha junto, que é possível. Mas, para começar, eu queria te perguntar, o que você faria se você não tivesse medo? Pode usar o chat aí. Letícia, se não tivesse medo, eu ia, sei lá, dar uma palestra, gravar meus stories, ia, sei lá, o que você faria se você não tivesse medo? Você mudaria de cidade? Você abriria um outro negócio? Você sairia do seu emprego? Enfim, o que você faria se você não tivesse medo? Se você não quiser colocar no chat, está tudo bem, mas anota no papelzinho aí que a gente vai precisar dessa resposta, tá bom? E aí, uma outra perguntinha. E quem você seria se você não tivesse medo? Que tipo de mulher que você seria? Qual tipo de adjetivo estaria associado ao seu nome? Seria o quê? Adriana Corajosa? Seria o quê? Sei lá, Andréia Guerreira? Qual é o adjetivo que estaria perto do seu nome? Que tipo de mulher que você queria ser se você não tivesse medo? Medo de falar, medo de se posicionar, medo de se manifestar realmente no mundo. Coloca aí para mim. A gente vai usar essas respostas aí. Tá bom? E por que eu comecei a falar sobre isso, né? Porque o nosso DNA no original, gente, é amor, né? Eu sou cristã, né? Eu não sei qual é a religião de vocês, mas independente da religião que você tem e independente da evolução humana, né, que você acredita, a criação humana que você acredita, com certeza ela tem o DNA do amor. Ela veio de algo que era por amor, né? No meu caso, como eu sou cristã, então eu acredito que quem nos fez foi Deus, e Deus é amor. Então, no nosso DNA tem tudo para nós sermos amadas, ser aceitas e serem quistas. Dentro de nós há uma vontade, há um ímpeto de ser amada, de ser aceita e de ser quista. Nós fomos feitas assim. E todo o amor que Deus dispensou para a gente nos completa e nos faz nós sermos quem nós somos. Só que aconteceu uma coisinha. Quando nós nascemos aqui neste mundo, a nossa educação foi baseada no medo. Quantos de nós não ouvia assim, se você não comer tudo, você vai apanhar. Se você não tirar nota boa, você vai ficar de castigo, né? Então, quantos de nós não vivenciou
isso na nossa infância. E aqui, gente, eu não estou falando se está certo, se está errado, não é para ficar chateado com o pai, não é para ficar chateado com a mãe, não é nada disso. Eu estou falando que nós somos seres humanos, e os seres humanos só a maioria de nós só sabe lidar com medo. Por que que muitas vezes você fica num trabalho ruim, né? Lá no CLT, num trabalho ruim? Porque você não quer perder o quê? O seu salário no final do mês. Por que que você, de repente, não vai para a internet e fala o que você tem em mente, não expõe o seu produto, não expõe o seu trabalho, não faz aquilo que você precisa? Porque você tem medo de alguém te criticar. Então, a nossa educação foi em cima de medo, né? Outro dia eu estava aqui chegando em casa e aí uma mãe veio buscar a filha que a minha vizinha é babá dela, né? Minha vizinha novinha, uma adolescente que cuida dessa menininha. E, gente, meu coração cortou de dó, porque a menininha, assim, 2 aninhos no colo da babá, a mãe arrumando as coisas para pegar ela e ir embora, e a babá virou para ela e falou assim: para de chorar, menina bonita não chora. Gente, aquilo para mim foi uma agressão, porque a menina de 2 anos querendo se comunicar, como que ela se comunica? Através do choro. Ela estava falando que ela não estava gostando, que ela estava com saudade da mãe dela, ela queria ir no colo da mãe dela, ela estava se expressando. Mas a nossa educação fala o quê? Que ela não pode chorar, que ela estava chorando à toa, que ela não precisava de chorar. Então, olha como que é sutil, isso é muito sutil, mas nós fomos criados assim. Eu aposto que você já viu isso, ou então já vivenciou. Você querendo criança, né, menina querendo subir numa árvore, querendo jogar uma bola, querendo correr, aí ouve assim, menina não faz essas coisas, menina não age assim, isso é coisa de menino. Então a nossa educação nos mutilou, nos cortou, arrancou de nós a nossa ousadia e a nossa coragem de ir além, de avançar. E agora eu quero fazer um teste com você, eu quero que você feche os seus olhos aí. Eu vou até interromper aqui, porque eu quero ver vocês agora. Quero que você feche os seus olhos aí, se você puder, e que imagine, eu quero que você imagine essas coisas que eu vou falar com você, tá bom? Feche os olhos aí. Imagina que você está saindo de um lugar tarde da noite. E você precisa passar numa rua que é totalmente escura, que não tem movimento, que não tem luz, que não tem gente ali, em um lugar muito perigoso. Você já ouviu várias histórias ali de mulheres sendo assaltadas, de coisas ruins fazendo, mas você precisa passar ali. Não tem outro lugar, você tem que passar ali. Você está aí nesse lugar e você está caminhando. E de repente você ouve um barulho atrás de você, de passos, de bota, andando. E esse espaço vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A pessoa vai correndo, correndo. Você vai sentindo que a pessoa vai correndo. Aí. E aí, de repente, eu quero que você abra o olho agora. Fala pra mim. O seu coração ficou um pouquinho mais acelerado? Você ficou assim, nossa, e agora? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Gente, todas nós fica assim. Por que a gente fica assim? Agora eu te pergunto, você está na sua casa, você está protegida, você está no meio dos seus entes queridos, você está num lugar de conforto, de paz. Por que ao ouvir a minha história, o seu coração acelerou? Por que ao ouvir a minha história, o seu cérebro mandou, né, um monte de hormônios, um monte de alerta para os seus neurônios e você ficou num estado de alerta, num estado de medo? Gente, a maioria das vezes que a gente sente medo, esse medo não é real. O medo que vocês sentiram agora, essa sensação, essa adrenalina que vocês sentiram agora, ela não é real. Você não estava num beco escuro, você não estava em perigo, não tinha homem nenhum correndo atrás de você, e mesmo assim o seu corpo identificou isso. Faz sentido para vocês? Vocês conseguiram entender isso? Palestra ao vivo que é melhor, né, gente? Que aí a gente faz essas coisas tudo, mas deu para sentir aí, né? Então, vamos continuar. E aí, gente, Letícia, mas por que você fez isso tudo? Porque eu quero
falar com vocês que muitas vezes a gente não está vivenciando o que a gente precisa simplesmente porque a gente está deixando ser enganada. Enganada pelo quê? Pelos nossos sentidos. Então, vamos lá. 3 coisas que não te contaram sobre medo. A primeira, todas nós temos medo. Todas nós temos medo. Aquela mulher mais corajosa que você acha mais ousada, mais destemida, ela também tem medo. E o medo, ele não é uma coisa ruim, né? Foi colocado em nós o medo para gerar em nós uma função de proteção. Quando nós estamos com medo, acende na gente, né, um alerta. Para quê? Para a gente observar as coisas, né? E outra coisa, o medo, ele nunca vai embora. Você pode fazer milhões de vezes a mesma coisa, você vai ficando mais confiante, o medo vai perdendo o controle, mas ele nunca vai embora. Então, essas 3 verdades a gente precisa ter em mente. E aí, então tá, Letícia. Então, tudo bem, eu entendi isso. E agora, como que eu posso pensar com relação ao medo? Você precisa se observar em qual das 3 reações do medo você se encaixa. Talvez eu te contei essa história e você pensou assim, nossa, eu vou correr, eu vou fugir, eu vou para um outro lugar, eu vou sair desse lugar, né? Ou talvez você pensou assim, nossa Deus, tem alguém correndo atrás de mim, então eu vou pegar um pedaço de pau, eu vou pegar uma pedra, eu vou tacar uma pedra nele, né? Eu vou reagir àquilo, né? Ou então você seria que nem eu, ficasse paralisada, que eu sou dessas, gente, não dá, eu fico paralisada lá e não faço nada. E por que é importante eu entender qual é a minha reação? Porque eu entendendo como eu normalmente reajo, eu posso criar um plano de ação. Para quê? Para me sair daquele estado. Então, por exemplo, como eu sou, né, uma mulher que paralisa, todas as vezes que eu estou diante de uma oportunidade, de alguma coisa que me dá medo, a minha vontade de ficar quieta. Gente, eu tenho vontade de nem sair da cama, eu não quero nem, sabe, ouvir a proposta, a oportunidade. Por quê? Porque eu estou com medo. E tá tudo bem eu ter medo. A questão é, o que eu vou fazer apesar do medo? E aí, eu queria... Vocês devem estar perguntando, tá, Letícia, entendi tudo isso, mas você falou comigo que você ia falar uma palestra de como que eu posso vivenciar mesmo com medo. Então, vamos juntas. Então, algumas perguntas que eu gostaria muito que a partir de hoje você fizesse na hora que você tivesse medo. Lembra daquela primeira perguntinha que eu te fiz lá, né? Quem você seria, o que você faria se você não tivesse medo, né? Então, eu queria saber de você, por que você está com esse medo? Por que fazer isso te deixa apreensiva? Esse medo realmente ele é real? Porque tem coisa que é imaginária, tem coisa que só está na nossa cabeça, quer ver? Ah, eu tenho medo das pessoas me criticar. Tá, mas quais pessoas vão te criticar? Se são pessoas que estão ao seu convívio, que te ama, que te vê o seu esforço, que vê a sua peleja, ela não vai te criticar. Muito pelo contrário, ela vai te aplaudir. Ela vai falar com você, nossa, vai lá, nossa, que legal, nossa, que bacana, nossa, isso aí é para você mesmo. Então, se for pessoas que importam, elas não vão te criticar. Se for pessoas mentores, né, pessoas que estão além, ela também não vai te criticar, ela vai te ensinar. Ela vai falar assim, olha, da próxima vez você pode fazer assim, 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 que vai ficar muito legal. Entende? Olha, da próxima vez, se você usar essa estratégia, vai ficar, assim, surpreendente. Então, a pessoa que realmente importa, ela não vai te criticar. Então, por que eu tô com medo de crítica de gente que nem importa, que não tá nem aí com a minha vida, entende? Então, fazer esse tipo de pergunta, o que acontece? Diminui um pouco o medo. Se esse medo for real, Letícia, mas realmente as pessoas podem me criticar, as pessoas podem me cancelar, pode, sei lá, dar um dislike lá, né? Então tá, esse medo é real, é real. Então como que eu posso fazer para diminuir esses danos? Entende? Quando eu começo a fazer perguntas, o meu cérebro ele é obrigado a arrumar respostas. E aí eu saio daquele estágio, seja ele de fuga, seja ele de agressividade, ou seja ele de paralisação. Então, se tem uma oportunidade diante de mim, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Né? Eu tô com medo do quê, realmente? E essas perguntas vão te ajudar. Alguém fez isso que você está querendo fazer? É uma ótima pergunta também.
Ah, alguém saiu da cidade que eu tô e foi para uma outra cidade? Foi. E deu certo, deu certo. Alguém saiu do trabalho e começou a empreender e ficou bem? Sim, ficou bem. Então, a gente conhecer histórias de pessoas que passaram ali, né, perto daquilo que a gente está vivendo, também nos ajuda a diminuir esse medo. E quem pode me ajudar a fazer isso? É uma outra coisa, gente, que ajuda demais. De repente, você está querendo fazer algo, você não sabe. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Então, o que você tem que fazer? É procurar conhecimento e não desistir. Tem coisa que eu ainda, né, que não está dando certo, ou então que eu ainda não estou avançando, é que simplesmente por falta de conhecimento. Então, a pergunta é, onde que eu posso aprender? Será que eu posso comprar um livro? Será que eu posso comprar um curso? Será que eu posso ser mentorada por alguém? Entende? Outra pergunta, o que eu ganho enfrentando este medo? Gente, se a gente conseguir colocar na balança tudo aquilo que a gente ganha e tudo aquilo que a gente perde, o nosso cérebro ele fica mais claro em tomar decisões. Então, por exemplo, olha, hoje eu tenho um negócio e eu preciso estar diante das redes sociais, por exemplo. Eu preciso me apresentar para o investidor, eu preciso, né, apresentar amanhã, 8 horas da manhã, né, na nossa reunião de network, mas eu tenho muita vergonha, Letícia, eu tenho muito medo. Então tá, eu preciso apresentar. O que eu ganho apresentando? Eu ganho mais visibilidade, eu ganho a oportunidade das pessoas me ver. Entende? Então, na hora que o meu cérebro entende que ultrapassar aquela zona do medo vai fazer com que eu ganhe coisas, eu fico mais propícia a aceitar esse medo. E outra coisa, o que eu perco não enfrentando esse medo? Se eu não me posicionar, se eu não for lá tomar uma decisão, se eu não for lá falar aquilo que eu acredito, o que pode acontecer? E para mim, a mais forte de todas essas perguntas, e eu sempre me faço essa pergunta, é isso. No fim da minha jornada aqui nessa terra, quando eu estiver lá velhinha, com meus tataranetos no colo, se eu não enfrentar esse medo, vai me dar mais satisfação ou vai me dar mais constrangimento? Quando eu for contar essa história para os meus netos, eu vou ter coragem de contar essa história? Ah, não, a sua avó não fez por quê? Porque ela se acovardou. Ela não fez por quê? Porque ela tinha medo da crítica. Ela não fez por quê? Porque ela achou que todo mundo ia rir da cara dela, que ela ia ser uma tola, que ela ia perder tempo, sabe? Essa história vai me dar muito mais satisfação ou muito mais constrangimento? Eu tenho uma grande preocupação com o legado que eu estou escrevendo. E me colocar como uma mulher covarde, com certeza, não é coisa que eu quero que faça parte da minha vida. E aí, agora, você deve estar pensando, então tá, Letícia, mas como que eu vou me posicionar? Né? Como que eu posso me posicionar? Primeira coisa, tenha clareza daquilo que você quer. Muitas de nós não temos. A Andréia falou assim maravilhosamente, né? Ela sabia o tipo de vida que ela não queria levar. Ela não sabia qual que ela queria levar, mas ela sabia que aquilo que ela tinha não era o suficiente. E aí uma menina de 10 anos toma uma decisão dessa que mudou toda a vida dela. Mas ela sabia, esse tipo de vida eu não quero tomar. Então, muitas vezes, talvez você não saiba o que você quer de fato e de verdade, mas com certeza absoluta você sabe o que você não quer mais. Então, você precisa se posicionar. E aí, então vamos lá. Você tem que ter clareza do que você quer. E aqui, gente, é tanto em vida quanto negócio, tá? Eu tenho muitas empreendedoras me procuram e na hora que eu pergunto para elas, né, o que seu negócio vai ser quando crescer, né? Cadê o seu X no mapa, né? O que você pretende com isso aqui? A resposta que eu mais ouço é eu não sei. Muitas mulheres querem oportunidade, elas querem, por exemplo, vendas, né? Todas nós queremos isso, mas elas não têm nenhuma estrutura para receber aquele tanto de venda, né? Outro dia eu perguntei para uma mentorada minha, você está aqui procurando mais seguidores, mas você já vendeu para os 1.000 seguidores que você tem? Ela não. Eu falei assim, você tem hoje suporte para vender para essas 1.000 pessoas? Não. Então você está caçando mais o quê, né? Então muitas vezes a gente não tem nem clareza. A gente fala com a boca, mas a gente não se posiciona. A gente não arruma o ambiente, a gente não prepara o ambiente para quê? Para receber aquilo que nós queremos, né? Defina os ganhos da sua tomada de decisão. Então tá, eu preciso de apoio da minha família para me empreender. Eu preciso que o meu marido entenda, que os meus filhos entendam que eu quero empreender, que eu quero sair do meu trabalho,
trabalho. Então, se posicione e vá com os ganhos definidos. Olha, se eu largar o emprego hoje e eu for empreender, nós vamos ganhar isso, isso e isso. Eu vou me sentir assim, 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 né? Tenha argumentos para manter a sua decisão diante das pessoas. Gente, sinceramente, muitas vezes a gente não tem o apoio que a gente deveria porque nós não somos dignos de confiança. A gente começa 1000 coisas e não termina nada. Né? A gente investe um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e a gente não tem resultado, nós não somos constantes. Então, isso fala muito de posicionamento. Então, se eu sei o que eu quero, se eu tenho os ganhos, né, muito claro na minha mente, eu tomo uma decisão e aviso as pessoas, olha, a partir de hoje, eu tomei essa decisão, esse posicionamento, e eu vou agir em cima disso. E manter a visão da recompensa ao nível dos olhos, né? Tem um versículo bíblico que eu amo ele, que é Jeremias 29, que fala assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, na hora, por que eu levanto 6 horas da manhã? Eu tenho que ter lá na parede, lá do meu quarto, olha, você está levantando 6 horas da manhã, porque você precisa de 1 hora mais cedo para fazer isso, isso e isso. Por que eu estou deixando, talvez, de comprar alguma coisa para investir numa mentoria? Por que eu estou abrindo mão disso por causa disso, né? Então, manter a visão bem diante dos olhos ajuda bastante. E para encerrar, é um versículo que eu gosto de usar ele mais como um mantra, mas todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão e eu tomo essa decisão e meu coração começa assim, nossa, para que você foi fazer isso? Para que você foi falar? Para que você foi se posicionar agora? Né? E eu fico naquela aflição toda, eu recito isso. Por isso não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu segurarei na sua mão direita vitoriosa, porque eu acredito nisso. Então, independente da sua crença, eu acredito que você pode, né, criar uma frase, um mantra mesmo, algo que você possa se ancorar, né? Isso no coaching a gente chama de ancoragem. Pode ser uma música, pode ser o que for, que possa te ancorar e na hora que você falar, na hora que você declarar aquilo, e você vai se sentir mais autoconfiante para fazer aquilo que é necessário. Eu sei que o nosso tempo precisa de mulheres corajosas, mulheres autênticas e mulheres ousadas. Além de ser a maioria da população, nós somos mãe da outra metade. Então, eu acredito que uma mulher bem posicionada, e na vida ou nos negócios, ela vai conseguir construir e deixar um legado maravilhoso para todas nós. Faz sentido, mulheres? Agora deixa eu ler o chat, né? Que vocês colocaram aqui. Eu não li resposta nenhuma de vocês no chat.